Vamos falar de economia? Essa é pra machucar, vai. Vambora. E no segundo dia do Latin American Investment Conference, organizado pelo Banco Suíço UBS em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer falou sobre o atual governo e fez um elogio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí não, boca de leite, pô! Nós temos interessante a necessidade de uma certa harmonia interna. Neste governo, volto a dizer, você tem que ter um certo otimismo. Por exemplo, quando se fala no Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, para mim é uma agradável surpresa. Pois é, depois de Lira, Pacheco, Campos Neto e o mercado, agora é a vez do Temer elogiar o Haddad. E olha o que o tempo não faz, hein? Vamos voltar pra 2018. Haddad, eu quero falar com você. Caralho, Marquinho. Você que pode ser candidato a vice-presidente ou candidato a presidente da República, não sei bem como serão as coisas. Por que será? Mas quero recomendar a você... Fazer cocô dia sim, dia não. Quando você e seus companheiros me chamam de golpista. Flashback. Numa ocasião, eu fui chamado pelo general Eduardo Vilas Boas, na época comandante do Exército, para uma reunião com ele e alguns generais. E eles me perguntaram deles, estamos preocupados com o Brasil? Me pediram uma análise de cenário. Eu não fui vidente, mas eu disse para eles o seguinte: convidem o vice-presidente para conversar. 1 ano e meio antes. End of flashback. E de alguém que fez uma reforma trabalhista que recupera a modernidade no nosso país. Lembrando que o Temer já disse que o governo dele se empolgou nas previsões vendidas para aprovar a reforma. Mas isso é enganar. Eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Petulante. Coisa que você fará com toda tranquilidade. Primeiro, para verificar que na Constituição está escrito que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente assume. É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo. Ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça. Muito petulante. Por isso o Temer fala em agradável surpresa. Agora volta pro evento no qual o Temer falou isso aí. Quando se fala no Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, para mim é uma agradável surpresa. Acho que ele faz o possível para manter a indenidade, a integridade das contas públicas. Alô, Haddad, vai processar o Temer? Segundo o nosso consultor jurídico... Que fala que é um advogado. Elogio do Temer dá pra enquadrar como calúnia, hein? E aqui, é claro que eu entro no tema das contas públicas para dizer que você ter um teto para os gastos públicos é fundamental. A sua mão e meu pau. E vamos aqui retomar um baita texto do site A Terra é Redonda, que a gente já usou em uns 2 episódios esse ano. Ao contrário do teto de gastos outorgado durante a era Michel Temer, o qual congelava as despesas em termos reais, a nova regra permite crescimento do dispêndio, desde que as receitas tributárias cresçam. Ocorre que tal aumento foi limitado a 70% dos ganhos na receita, respeitado, nota bene, um máximo de 2,5% de expansão anual dos gastos públicos. Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação, a norma proposta seguiu embutindo uma redução gradual do tamanho do Estado. A exemplo da famigerada lei anterior. Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível ao longo do tempo com a valorização efetiva do salário mínimo que acompanhe o PIB e com a manutenção dos pisos constitucionais da educação e da saúde. E é por isso que o Temer elogia. E o que pega mais pra gente é a ingratidão desse pessoal. O Haddad faz o que faz e a gente ainda tem que assistir gritaria com o déficit de 2023. O terrível rombo das contas públicas. O mercado fica, que absurdo, olha só o que o governo Lula fez, já chega, já arromba tudo, olha esse rombo absurdo. Que loucura, que coisa absurda. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. Assustador, Canhoto, é você ver a inércia do governo diante de números horrorosos. O terrível rombo das contas públicas. E aí veio o Haddad e fala, não é bem isso, foi justamente por pagar os precatórios. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Com tudo somado, o déficit real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro do ano passado. Quem é que está com a razão? Esse rombo é um absurdo, poderia ser diferente. Qual é o problema desse rombo? E essa explicação de Haddad cola ou não, professor? Bom, eu primeiro diria que a gente tem que tomar cuidado com a palavra rombo, né? Porra, caralho!
Roncalho! Um beijo pro Roncalha! Porque ela é usada de uma maneira muito pejorativa, quando o mundo inteiro está passando por déficits fiscais. A gente está falando de vários países mundo afora, que depois da pandemia já vem atuando sistematicamente para conter os efeitos da pandemia e também, principalmente, da elevação dos preços dos combustíveis por conta da guerra na Ucrânia, bem como o preço dos alimentos na Europa. Então a gente está falando de um problema que é mundial, em que os déficits servem para poder estabilizar a economia no momento de necessidade. Pois é, achar que a gente tem que perseguir déficit zero agora, nesse momento da história, é doideira. Doideira! Doideira, né, cara? E falando em PIB, o governo federal enviou ontem o projeto de lei orçamentária para 2024 e o documento tem a meta ousada de zerar o déficit federal, algo aí que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece que vai ser um desafio. Vontade de chorar e morrer, só isso. Dito isso, o resultado negativo que o Brasil teve em 2023 se refere tanto a medidas tomadas durante o governo Bolsonaro, primeiro o calote, né, a chamada PEC do calote, que simplesmente adiou para 2026 ou 2027 dívidas constitucionais, ou seja, dívidas que a justiça estabeleceu, que foram privações de direitos dos cidadãos e que, portanto, o Estado deveria cumprir essas obrigações e indenizar as famílias. Quase metade disso aí vai para famílias, ou seja, vai turbinar consumo. E temos também 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais que o governo Bolsonaro, em 2022, com pretensões eleitorais, simplesmente privou os estados de poder arrecadar recursos em cima de combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto de lei que unifica o ICMS dos combustíveis em todo o Brasil. A possível ação do governo de zerar os impostos federais sobre a gasolina tem resultados limitados e grandes impactos para a arrecadação do país. Agora, tem que ter uma fiscalização na ponta da linha. Eu peço a partir de agora, aproveitando vocês, que todos que forem botar combustível no carro a partir de hoje, tirem uma fotografia da bomba. Então, um calote duplo, tanto na população diretamente, quanto nos municípios, nos estados que foram privados de poder estabelecer aquilo que a Constituição define, que é o seu direito de tributar. Ou seja, o governo toma, então, uma decisão de antecipar esse estorno do dinheiro que ele foi privado a essas unidades econômicas e faz isso, na minha visão, com o propósito de organizar a casa. 2023 foi um ano para organizar a casa. De novo! Pois é, o governo poderia pagar isso aos poucos, mas optou por uma paulada de uma vez só. A gente ampliou o espaço dos gastos para retomar as políticas públicas, para restaurar programas muito importantes como farmácia popular, para garantir elevações reais do salário mínimo, para aumentar e garantir o Bolsa Família com o valor cheio que foi prometido em 2022, mas teve esse valor adicional devido a essas medidas tomadas durante o governo Bolsonaro. E tirando os calotes do Bolsonaro, daria isso aqui, ó. Sim, porque a gente tem 92 bilhões que foram dos precatórios e mais 20 bilhões que foram desse estorno, né, para os estados. Então, como o déficit foi de 230, seria algo em torno de 110 bilhões, algo em torno de 60 bilhões acima daquilo que o ministro Haddad declarou lá no início de janeiro do ano passado, que seria. Legal. Nessa diferença, né, de cerca de meio ponto percentual do PIB, a gente tem os efeitos que são difíceis de antecipar, de aumento do salário mínimo, porque ele tem uma repercussão, né, sobre a previdência, sobre os aposentados, pensionistas, que tem um fluxo de entrada e saída, tem os efeitos do próprio Bolsa Família, e existem também os efeitos que vieram de uma queda da arrecadação com a desaceleração econômica do fim do ano. Então vamos relembrar que a partir do segundo semestre, aquele crescimento forte que a gente viu na primeira metade do ano não se repete. E o próprio Haddad já apontou isso. O PIB começa a andar de lado, e daí as preocupações que muitas pessoas têm sobre o que vai ser 2024 se o governo perseguir essa meta de zerar o déficit, porque a gente está saindo de um déficit de 2% do PIB para um déficit zero. Tá todo mundo louco. Toda a estabilidade macroeconômica que a gente está vendo, o mercado, de certa forma, aceitando aquilo que o governo está fazendo, a relação, né, com essa frente da Faria Lima e, ao mesmo tempo, com o Congresso, está apoiada no compromisso de austeridade fiscal por parte do governo, no sentido de zerar o déficit. E eu já falei várias vezes, né, escrevi nas minhas colunas, que eu acho que é um ajuste desnecessariamente duro. Bem duro. O que é dura? O problema é que, se o governo não fizer isso, se ele não impuser ao Congresso um déficit zero, ele não consegue aprovar as medidas, e o receio de algo que você levantou aí é que o Congresso tente aumentar o seu espaço de comando no orçamento. Então é um equilíbrio político muito difícil, mas na minha visão, eu acho bem complicado que o governo consiga fazer isso, ainda que o mérito
mérito da proposta, o mérito do propósito, né, eu seja perfeitamente concordante com ele. E na nossa pesquisa para esse roteiro, a gente se deparou com algo complicadíssimo. Essa é pra machucar, vai. E, infelizmente, vamos com a Rádio Pan-Americana S.A. Você viu o rombo? 280. O que aconteceu? Você viu o rombo? E a culpa não parece que ele não assumiu. A culpa é do Bolsonaro. Exatamente. É lógico. Sim. Então. As contas Isso você falou que o Jaiminho era bom. É. Puta que pariu, Marquinhos. A gente não entendeu muito bem o apelido, não. Jaiminho, o carteiro do Chaves? É que quero evitar a fadiga. Se a gente entendeu bem, é coisa do Marco Antônio Vilas. Ou começou com ele, mas o pessoal da Jovem Pan continua usando. Aí nesse último áudio aí, o Emílio tá se referindo aos elogios do Samidana na época da aprovação do arcabouço fiscal. Pois é, isso mesmo, até o Samidana aplaudiu o arcabouço do Haddad. E o Emílio tá puto porque acreditou no Samidana. Mas ele meteu a culpa em quem? Ele é o Mauro Shampoo. O maior ídolo da história do Ibis é também o pior craque que esse mundo já viu. Ele é o melhor dos piores. É diferente de ser bom. Eu falei que ele é o melhor. Você falou que no ele era bom. melhor. Eu só falei que é o melhor Agora do time. veio esse puta desse rombo. 230 Ele falou, a culpa é do Bolsonaro. Foi herdado. Vamos explicar. Herança maldita. Quero que você explique isso. Agora? Pois é. Senhoras e senhores. O Jaiminho, não é que ele é bom, ele é o melhor do time. Não, você se falou ele que ele sair, era vai vir bom. um pior. Você sabe quem vai vir se ele sair. Meu Deus. É melhor ficar ele lá. Pois é, a Jovem Pan faz terrorismo com o rombo, mas quer que o Haddad continue lá. O Samidana tenta explicar e... Ele joga a culpa no Bolsonaro, ele fala que muitos projetos de aumento de imposto foram desidratados, aquele de taxar super rico, da Shen, casa de aposta, que e as viagens? Dinheiro que viagem do quê? Viagem, dos gastos. Até o Samidana ficou chocado com a pergunta. E acabou esse shit show, mas a gente antes precisa do Tim Maia. Leia a matéria Clone Pan. Jovem Pan usa plataforma de plágio com o nome de Samidana para copiar reportagens de outro site. No site do Intercept Brasil. E o Guedes, hein? Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Pra virar Argentina, 6 meses. Pra virar Venezuela, 1 ano e meio. No fim das contas, do lado de lá, só o Guedes não elogia o Haddad. Filmes de homem é foda. É muita gente estranha junta elogiando, hein? Porra, aí se eles elogiam, só cabe a gente criticar. Pois é, no último episódio teve um bom à parte da Juliane Furno sobre o anúncio da política industrial do governo. E vamos com um texto também do Roncalha com um título por demais didático. Histeria anti-indústria revela o atraso de economistas liberais. A histeria que se seguiu à apresentação do pacote inicial de medidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pelo BNDES revela o atraso de economistas liberais brasileiros. Na sanha de perpetuar o atual modelo extrativo agrofinanceiro, prendem-se a ideias obsoletas. A pandemia e a temporada de guerras quentes catalisaram profundas mudanças geopolíticas, as quais exigem um olhar renovado sobre a economia, como destacou o estudo recente do FMI de 2024. Não que a FMI seja lá muita referência, né? Mas nesse caso específico o FMI tá certo. A prestigiada Harvard Business Review destacou a nova era da política industrial. O plano Biden prova que até Washington abandonou o consenso dos anos 90 com seu trilionário pacote de subsídios e incentivos setoriais. A revista The Economist desnudou o novo espírito do tempo com sua típica objetividade. Abre aspas, uma economia deve evoluir da pobreza agrária para indústrias diversificadas, para que possam competir com países rivais que são ricos há séculos. Fecha aspas. Para isso, abre aspas, são necessárias infraestruturas, pesquisa e capacidades estatais. Fecha aspas, bem como, abre aspas, empréstimos a taxas subsidiadas, fecha aspas, o que torna, abre aspas, inevitável um certo envolvimento do Estado no processo, fecha aspas. A revista reconhece que muitos países, abre aspas, perderam a paciência com o consenso de Washington, fecha aspas, cujas promessas não foram cumpridas. E esse plano de indústria aí não tem nada a ver com a política de campeões nacionais lá de trás do governo Dilma. Bora pro Renato Machado na Folha no dia 21. O documento de 102 páginas coloca o poder público como indutor central do desenvolvimento da indústria, com o uso de linhas de crédito, subsídios e exigências de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. Mas os detalhes você não vai ouvir aqui porque a gente tem mais do que falar. Volta pro artigo do Roncalha.
É estapafúrdia a alegação de que o plano impedirá a nossa integração às cadeias globais de valor. André Nassif e Paulo Morceiro, em 2022, mostraram que o Brasil aumentou a dependência de manufaturados importados de 69% para 91% entre 1990 e 2020. Já as exportações de produtos primários aumentaram de 17% para 45% em igual período. Estamos bem integrados numa faixa nada nobre das cadeias globais de valor. Superar essa condição exige políticas estruturantes. Pois é, e a iniciativa privada não vai fazer isso. Ei, fodendo! O Paulo Guedes vai A discordar. retomada do crescimento vem pelos investimentos privados. Não. E isso serve para o Brasil ou para qualquer outro país. Mas aqui no Brasil se disseminou muito a ideia de que empreendedorismo resolve qualquer coisa. Novo é diferente, é top, é moderno. E aí, volta pro Renato Machado. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo criticou a nova política industrial do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, argumentando que é baseada na repetição de um modelo petista do passado que não trouxe bons resultados. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, a chamou de nova política velha. Mano, corra, rapaz. O sujeito que fala em nova política velha é sobrinho do Jarbas Passarinho. Referência de velho. Vivemos a hipocrisia. Porra, e foda-se a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né? Mas já que a gente foi obrigado a ler essa merda, vocês também vão sofrer com a gente. Locutor pedante, é contigo. Abre aspas, tudo essa política é fomento público, é financiamento público, seja do BNDES, seja de outros bancos públicos. E na minha opinião particular, há uma contradição, porque o governo diz que precisa de dinheiro, quer arrecadar, quer cobrar mais imposto das indústrias e ao mesmo tempo quer dar financiamento para elas. É melhor tirar a carga tributária e não precisa dar incentivo para nada. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Pois é, não tem indústria forte sem o Estado como indutor. Pois é, esse papo de entender o Estado como uma marra só conduz a gente pro papel de Estado colônia, que vive de exportar matéria-prima. O Brasil tá se desindustrializando há muito tempo e a passos largos. E acabou. Esse episódio era pra ser mais curto, mas acabou ficando do tamanho quase normal, hein?